Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast, um videocast, aqui no meio do Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia de 2025. E agora nós vamos conversar sobre um tema que é meio difícil, às vezes capcioso para muitos de nós. A gente vai conversar sobre a terapia hormonal no climatério, na pós-menopausa, vai considerar condições especiais. E para isso eu tenho um convidado muito especial aqui, é um convidado que fez parte da escrita do consenso que saiu pela Sobrac no ano passado, em 2024, sobre climatério. Ele escreveu o capítulo sobre terapia hormonal nas pacientes com histórico de câncer de mama e também sobre como lidar com sintomas vasomotores sem utilização de hormônios. Então, meu convidado de agora é o Alice George, ele é professor da Universidade Positiva e da PUC Paraná, e ele vai conversar aqui comigo sobre esse tema tão interessante. Detalhe, o novo livro da Febrasgo, que está saindo agora também, que está sendo lançado nesse congresso, inclusive, ele teve participação no capítulo ali de TH e câncer, não é isso também? Exatamente. Bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Poxa, eu que agradeço o convite, fica uma honra aqui falar sobre um tema que eu sou apaixonado. Legal. Vamos lá, vamos começar então. Eu acho que, como esse vídeo muitas vezes é assistido por pessoas que também não são ginecologistas obstetras, eu acho que é bom a gente começar por conceitos básicos. E eu acho que, na verdade, às vezes muitos ginecologistas obstetras também erram esses conceitos básicos, né? Certo. Então eu queria primeiro abordar como que a gente classifica aquela paciente que é climatérica e o que seria a menopausa. Porque muito se fala em estou menopausando, essa paciente está na menopausa. Acho que a gente precisa alinhar esses conceitos. Inclusive, quem é ginecologista, por favor, não erre isso nunca mais. Vamos lá. A gente escuta até das pacientes, né? Até quando vai durar a menopausa? Exato. Então, menopausa é um evento. Menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Dali em diante, ela está na pós-menopausa. E o climatério é aquele período em que a mulher sofre dos sintomas relacionados à diminuição dos níveis hormonais. Entendeu? Então, a diminuição de estrogênio provoca os sintomas do climatério. Tá? Os principais sintomas, e acho que aqui o selo, a marca registrada do climatério e da menopausa, obviamente, é calorão. Então, isso é a marca registrada, é o selo. Tá. Lógico, tem outros sintomas envolvidos? Tem vários. Irritabilidade, distúrbios do sono, falta de concentração, memória, ganho de peso, só que eles não são exclusivos. A gente tem esses sintomas em outros momentos, em outras situações clínicas. Mas, lógico que eles estão acompanhados. E se a gente tem o início coincidindo com essa fase aí do declínio dos níveis hormonais, a gente deve sim suspeitar que são os sintomas do climatério. E muito se tem dúvida se o climatério ele acaba na menopausa ou se ele continua após a menopausa. Como é que a gente classificaria o climatério? Qual que seria esse período? Assim, a gente consegue identificar exatamente o início e o fim do climatério? O início talvez seja um pouco mais fácil do que o fim. O início é quando a mulher começa a ter aquelas irregularidades menstruais e o declínio dos níveis hormonais provocam os sintomas. Nem todas as mulheres têm, mas hoje a gente tem uma estatística dos estudos brasileiros que 80% das mulheres têm sintomas climatéricos e 40% delas, mais ou menos, são de moderados a intensos. Então, aí é que é importante. E, ao mesmo tempo, infelizmente, só metade delas que procuram um ginecologista acabam tendo uma prescrição de alguma medicação. E dessas 50, só 22 que recebem hormônio. Olha Então, isso, hein? E se a gente pegar em saúde pública, então, isso aí ainda é menor, provavelmente, né? Com certeza. Esse estudo foi classificado, foi estratificado por classes sociais. E as que menos são favorecidas são as classes C e D. Sim, perfeito. E se a gente for pensar agora, voltando só no conceito de menopausa, é a última menstruação que a mulher vai ter na vida, mas existe um tempo também para a gente classificar quando que foi essa última menstruação, né? Qual que é esse período? Sim. O diagnóstico clínico de menopausa é a ausência de menstruação por mais de 12 meses. E eu falei, o diagnóstico é clínico. A gente não precisa fazer exame laboratorial para dar o diagnóstico de menopausa. A gente pode usar, às vezes, em algumas situações, o uso de dosagens hormonais para tirar a dúvida se aquela ausência de menstruação tem outra razão por trás ou não. Mas o diagnóstico é clínico, 12 meses sem menstruar. Os sintomas, eles podem aparecer um pouco antes. A gente tem aquela transição menopausal ou perimenopausa,
que acontece alguns anos antes da última menstruação em si. Então, se a gente fosse dividir em dois, a transição menopausal ou a perimenopausa, a gente vai ter a perimenopausa inicial, que é aquela em que a gente tem, às vezes, mais fluxo, ciclos mais frequentes, mais sintomas, até sintomas de TPM, e a gente tem aquela fase tardia, a perimenopausa tardia, em que ela dá próximo da última menstruação. Nesse momento, a gente tem os ciclos mais longos, os ciclos menos frequentes, e aí é que a gente pode começar a ter os sintomas. É aí que já começa a aparecer calorão, é aí que já começa a aparecer irritabilidade, é aí que já começa a aparecer distúrbio do sono. Legal. Se a gente pudesse colocar numa cronologia, por exemplo, essas questões relacionadas ao hipoestrogenismo, como é que seria essa ordem de aparecimento? Quais seriam as alterações mais visíveis? E aí a gente pode falar de sinais e sintomas, né? Porque se a gente estiver falando de alterações menstruais, a gente está falando de sinais, mas a gente também tem os sintomas associados a esse climatério. Vamos tentar. Eu sei que é difícil, porque tem coisa que aparece. Cronologicamente. Mas cronologicamente a gente sabe que a osteoporose vai ser mais tardia, a síndrome geniturinária vai ser mais tardia. Então, assim, tentando trazer isso para uma cronologia possível, pensando em ciclo menstrual, em fogachos. É possível. Essa transição inicial, às vezes, ela é muito irregular. Assim, a gente não tem exatamente um tempo mais certo. Agora, essa mais próxima. Ela começa a aparecer, os declínios, eles começam a aparecer em média 2 anos antes da última menstruação. Então, essa irregularidade. Agora, o fogacho nem sempre. O fogacho ele pode acontecer nessa fase, mas ele pode às vezes aparecer só depois que a menstruação terminou. Tá? Então, nessa fase de perimenopausa e aquele primeiro, segundo ano depois que a menstruação terminou, é onde a gente tem a maior incidência do início dos sintomas. Início. Fim dos sintomas, aí é variável. Aí, 4 anos, 5 anos em média, mas tem gente que tem menos e tem mulheres que o resto da vida. Então, essas são aquelas que mais precisam de fazer a reposição hormonal. Então, vamos pensar numa sequência de uma mulher que não fez terapia hormonal, que lidou com o climatério de uma forma natural. Quais são as repercussões a curto e a longo prazo que ela pode ter? A curto prazo, que é o que a mulher sente mesmo, né? O que ela sente mesmo é um declínio da qualidade de vida. Ela vai ter uma maior irritabilidade, um distúrbio de sono, ela vai ter, às vezes, até alteração na composição corporal, o declínio do nível de estrogênio pode fazer com que haja uma tendência de centralização da gordura, então aquela gordura abdominal. É muito comum as mulheres falarem assim, poxa, entrei na menopausa, que a barriga está vindo aqui em cima e tal. Isso daí tem justificativa, essa distribuição, deixou de ter essa distribuição periférica da gordura, que é o que o estrogênio faz, para uma centralização, em que a gente agora tem um pouco menos de estrogênio comparado com os androgênios, que ainda são produzidos, tanto em ovário quanto em suprarrenal. Então, esses são os sinais, talvez mais iniciais, que a mulher vai sentir, de curto prazo. E de longo prazo, a gente começa a aparecer os sintomas geniturinários. Então, você vai começar a ter uma diminuição da lubrificação vaginal, uma diminuição da elasticidade, do entumecimento vaginal, não tão imediatamente. Mas mais ou menos 95% das mulheres vão sofrer com atrofia ao longo do tempo. Quanto tempo que demora, em média, para aparecer? Normalmente 1 ano, 2 anos depois. Mas isso que ela sente. Porque o que a gente, como ginecologista, consegue perceber, a gente consegue perceber antes. Que é aquela vagina que está mais pálida, aquela vagina que está mais seca, aquela vagina que a gente tem mais dificuldade em fazer o exame ginecológico. E isso repercute também na questão urinária? Sim. Tem né? Por isso que é a síndrome geniturinária da menopausa, né? Então, sim, ela tem também essa repercussão de diminuir, de ficar mais propensa a infecções urinárias também. Então, desconforto na relação e propensão à infecção urinária. O que mais que a gente pode ter a longo prazo? De longo prazo, aí é uma coisa que a mulher não vê. O risco cardiovascular. Né?
o estrogênio tem um papel protetor no sistema cardiovascular incrível. Tanto é que, antes de a mulher entrar na menopausa, a chance de os riscos de um ataque cardíaco, né, um infarto, um desfecho cardiovascular em relação homem e mulher é praticamente 4:1. E essa distância vai se diminuindo a ponto que, lá pelos seus 60 anos, 70 anos, é um evento cardiovascular para a mulher para cada homem. Então você vê como que a gente tem esse papel protetor do estrogênio que vai se perdendo ao longo dos anos. Sim. Entendeu? Então, a falta do estrogênio, o estrogênio tem realmente um papel protetor, tanto em perfil lipídico quanto na saúde cardiovascular. E outro ponto importante também é a saúde óssea, né? A massa óssea. O estrogênio ele está envolvido ali na regulação da remodelação óssea. Então, quando a gente tem uma queda do nível estrogênio, a gente vai ter, consequentemente, uma maior remodelação óssea. Então, essas são as principais, que são, inclusive, aquelas situações em que a comunidade científica, os estudos olham, né? O centro da atenção está justamente nesses aspectos, cardiovascular, massa óssea. E em relação a distúrbios neurológicos e psiquiátricos, tem alguma relação? Sim, também temos, tá? A gente vê que existe uma maior incidência de episódios depressivos e ansiosos com a menopausa, comparado com fora, e especialmente naquelas mulheres que, ao longo da vida, tiveram episódios depressivos. Também temos uma incidência maior e também temos, lógico que aí a gente não vai tratar só com reposição hormonal esses quadros psicológicos, psiquiátricos, né? Mas a gente sabe que tem sim um papel em uma diminuição, a diminuição do estrogênio tem um papel assim, fundamental aí na etiologia desses quadros. E se a gente for pensar em risco de câncer, para aquela que não faz terapia hormonal, né, uma mulher que optou por passar de forma natural mesmo, existe um risco aumentado de câncer? Se existe, para quais tipos de câncer? Certo. Bom, o aumento do risco de câncer está muito relacionado com a idade, né? Obviamente, tá? O que a gente sempre tem de estudos, qual que é o foco com relação à saúde feminina? São os cânceres femininos, cânceres relacionados com a parte ginecológica. Então, principal câncer, tirando o câncer de pele na mulher, é o câncer de mama, tá? Esse efeito ele está muito relacionado com estilo de vida, com consumo de álcool, com estar acima do peso, né? Estar acima do peso aumenta o risco de câncer de mama, às vezes mais do que propriamente o que a gente escuta da reposição hormonal. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais aqui para frente, mas só conversando, às vezes muitos se preocupam em não fazer reposição hormonal porque tem medo de ter câncer de mama. Mas a própria falta de hormônio, a própria falta da reposição hormonal pode às vezes levar a um ganho de peso indiretamente, que vai aumentar o risco de câncer de mama, talvez mais que se ela estivesse fazendo a própria reposição hormonal. Então, assim, são insights que a gente acaba tendo, né, dentro de um contexto geral de vida real, não só de estudo, que pode trazer, assim, desmistificar, que eu acho que o mais importante para a reposição hormonal aqui, Fabiano, é a gente desmistificar os riscos e saber o real risco do efeito da terapia hormonal. E para quem a gente realmente vai ter contraindicação, né? Para aquele grupo específico de pacientes que não vai poder fazer terapia hormonal. Mas pode falar. Não, desculpa. É isso. É isso aí. Mas aí pensando nessa seara, então agora caminhando já para um pensamento de terapia hormonal, que seria uma indicação em algumas pacientes, ou muita gente advoga que seja para todas que não têm contraindicações, e aí eu queria ver até sua opinião em relação a isso. Pensando numa mulher que, então, é muito sintomática, ela realmente tem uma dificuldade de estabelecer uma qualidade de vida adequada, quais seriam as pacientes que têm indicação de receber terapia hormonal? Certo.
Bom, a gente tem o que os consensos falam, e até existem algumas críticas sobre essas 4 principais indicações de reposição hormonal, tá? Mas a gente tem 4 principais indicações de reposição hormonal, tá? Síndrome climatérica, né? Então não só o sintoma vasomotor, né? Mas ele é o carro-chefe, mas a síndrome climatérica, a síndrome geniturinária, e aí, para a síndrome geniturinária, a gente não obrigatoriamente precisa fazer o hormônio sistêmico, a gente pode fazer o hormônio só local, se os sintomas sistêmicos não existirem. Quando a gente tem necessidade de melhorar a massa óssea. Então, lembra que a gente já estava falando, né? Um ponto muito importante do hipoestrogenismo, da falta de hormônio, é o declínio da massa óssea. E às vezes, em algumas situações, a gente pode usar a reposição hormonal como um tratamento para prevenção de fratura. E a última é a insuficiência ovariana prematura, que é o termo correto, o termo científico correto da menopausa precoce, que é aquela menopausa que acontece antes dos 40 anos. Então, essas são as principais indicações. Você veja que eu falei tanto do cardiovascular e da importância, né? A prevenção primária, a prevenção secundária de doença cardiovascular, ela não entra como uma indicação. E essa, às vezes, é uma crítica aqui dos estudiosos, né? Que a gente sabe que fazer a reposição hormonal vai melhorar o perfil cardiovascular. E é até interessante, né? Porque tem um efeito paradoxal, porque a gente tem um timing. Tem que ter janela de oportunidade. A janela né? de oportunidade. Janela de oportunidade. Janela de oportunidade é para risco cardiovascular. E é esse paradoxo que a gente tem. Porque quanto mais precoce a gente tem o início, mais protetor a gente é. Então, início precoce, antes de 10 anos, redutor de risco. Início tardio, mais de 10 anos, e aí não exatamente 10 anos e um mês, mas depois dos 10 anos, a gente tem esses dados do WHI, que é aquele estudo lá de 2001, depois de 20 anos, a gente sabe que a gente definitivamente aumenta risco cardiovascular com a reposição hormonal. Então é esse efeito paradoxal que a gente tem. Por isso que a gente não pode perder tempo, porque a mulher não pode ficar pensando e acabar esperando, de repente, aparecer uma contraindicação para fazer a reposição hormonal. Eu concordo com o que você está falando e eu vejo os consensos todos dizendo isso, mas um questionamento que eu sempre faço é que os hormônios utilizados para o estudo do WHI, eles foram hormônios que não são os hormônios utilizados atualmente. Exatamente. Será? E aí eu vou ver se tem algo na literatura que diz isso. Sim. Será que se a gente entrar com hormônio isomolecular, que é esse hormônio que seria o hormônio natural da mulher de uma forma exógena, né? O hormônio isomolecular. Se a gente entrasse com esse hormônio isomolecular, a gente, após 10 anos, também teria esse incremento de risco cardiovascular? Você tem essa resposta na literatura? Sim, tem. Tá. Porque aí aqui a gente não... Falando em cardiovascular. Tá. Cardiovascular, a gente vai ter... O efeito que a gente tem no endotélio, né? O estrogênio, ele, dentro lá do vaso, ele vai remover, vamos assim dizer, o LDL. Sim. A partir dos mecanismos de estímulo das metaloproteinases. Metaloproteinases são enzimas, sim, protease, colagenase e tal. Então, ela vai fazer essa retirada do colesterol, do LDL ruim, que está querendo provocar uma placa aterosclerótica. Ok? Agora, quando essa placa já está estabelecida, dependendo do grau e da intensidade, da instabilidade dela, esse efeito que o estrogênio tem, e aí pode ser por qualquer via, seja o estrogênio conjugado, seja estradiol, e qualquer via que você faça, tanto pela via oral quanto pela via não oral. A via oral e a não oral tem relação com coagulação, mas não com esse ponto. O que ele vai fazer? Ele vai ativar também as metaloproteinases, e isso pode instabilizar a placa. Isso pode liberar na placa fatores inflamatórios e procoagulantes e desencadear um trombo e um evento cardiovascular. Legal, muito bom. Acho Entendeu? Que é muito legal. E quando você falou de janela de oportunidade, você falou de 10 anos. Isso. Mas decidiram 10 anos ou 60 anos. Explica isso um pouquinho melhor como é que funciona. Então, o que acontece? 60 anos, a gente usa mais esse conceito de 60 anos, deveria ser utilizado mais, né?
Nem sempre as sociedades estão alinhadas com isso, tá? Mas é naquela mulher que, por exemplo, tirou o útero. Ela fez uma esterectomia por qualquer razão, com 40 anos. Vamos lá, por um prolapso, por um sangramento uterino anormal. Então a gente não sabe quando que ela efetivamente entrou em hipoestrogenismo. Perfeito. Talvez a gente desconfie quando ela começar com os sintomas. Então, se ela passou e a gente simplesmente não sabe quando é que ela entrou efetivamente em hipoestrogenismo, aí se recomenda utilizar os 60 anos. Então, é diferente do que a gente tem, por exemplo, uma mulher que teve uma menopausa mais tardia, com 55 anos, ela teoricamente deveria ter até os seus 65 anos para começar, mas isso daí é uma coisa que ainda não está bem alinhada e aceita pela literatura, mas muitos especialistas, estudiosos, eles defendem que São 10 anos. são 10 anos. É. Porque esse é o efeito do hipoestrogenismo. O impacto do hipoestrogenismo é a partir de 10 anos. Então, essa que é a diferença. Isso é muito legal, porque quando a gente lê os consensos, eu acho que isso deixa um pouco de dúvida, sabe? Ou, né? 10 anos ou 60, né? Exatamente. Então, fica aí, tá ok, mas a mulher teve a menopausa com 55 anos. Realmente, é até 60 que eu tenho prazo? Então. Não, então fica aquela coisa... E aí é uma questão de fica no limbo, individualização, né? porque assim, o consenso, ele tá ali, ele é abrangente. É pra todo mundo, né? É para todo É mundo. pro país, é pro mundo, né? E você tem que ter, às vezes, a individualização. Acho que se a paciente tiver 2 anos de menopausa, mas ela teve um infarto, ela não pode fazer. É contraindicado. Você entendeu? Se ela teve um AVC, um AVE, né, um acidente vascular encefálico, é contraindicado. Ela não pode. Tem suas exceções para AVC se o AVC não tiver uma origem aterosclerótica. Sim. Tá? Sim. A gente fala de doença aterosclerótica. Como é mesmo mecanismo, né? Se ela tinha um aneurisma e rompeu o aneurisma, né? Exatamente. Acho que Rompeu, ligou, clamp, acabou, ok, né? sem problema. Aliás, tem até estudo mostrando efeito protetor para portadoras de aneurisma, né? Então você veja como né? Você pensa assim, poxa, mas teve um AVC hemorrágico, lógico que é grave, né? Nem todas sobrevivem disso, mas teve um AVC hemorrágico por um aneurisma e eu vou fazer a reposição hormonal nela porque eu posso até proteger. Aí tem literatura falando nisso. Que legal. Entendeu? Maravilha. E aí, vamos pensar então, você acha que para aquelas mulheres que têm sintomas, valeria a pena TH para todo mundo que não tem contraindicação? É claro que tudo vai ser uma decisão compartilhada, a gente vai jogar isso para paciente, né? Porque assim, saudável, não tenha dúvida. Não tem nada que faça o que o estrogênio faz. Não tem nada que faça o que o estrogênio faz. Entendeu? Então, é impossível a gente conseguir colocar uma medicação para cada um. A gente vai usar um antidepressivo, mais um medicamento específico para calorão, mais um lubrificante vaginal, mais... Tudo isso daí quem faz é o próprio estrogênio. Entendeu? Então, com um remédio, uma medicação, né, que é igual àquela que ela estava produzindo, né, o estradiol que dá é o estradiol do ovário. Tá? Ele não é extraído de uma planta, ele é sintetizado em laboratório, mas a não é o molécula equino que já se usou um dia, né? Então, não é o equino que se usou, mas sim. Aliás, o estrogênio equino é o único estrogênio natural, né? Sim. Porque ele vem de uma fonte natural, né? Sim. Então, e aí pensando então agora, já que a gente falou das indicações, quando a gente vai pensar em contraindicações, o que a gente vai... É uma miscelânea, né? São situações assim mais específicas. Vou citar algumas aqui, por exemplo, doença hepática grave, uma mulher que teve está com um quadro de cirrose, um histórico prévio de câncer de mama, né? Isso que é uma coisa que é importante, né? Porque às vezes tem muita gente que tem medo de fazer reposição hormonal por causa do risco, e aí a gente escuta gente falando que, não, teve câncer de mama, mas pode fazer reposição hormonal. Não, isso é uma contraindicação, tá? Tumores, né? Cânceres que sejam hormônio dependentes, né? O principal é o câncer de mama, né? Doença cardiovascular, então um alto risco cardiovascular, esse daí também é uma contraindicação, e algumas situações mais pontuais, assim, de doenças que são de alto risco para um fenômeno tromboembólico, isso também já é debatido,
né? Mas assim, um quadro de tromboembolismo prévio, em princípio, é uma contraindicação. Alguns consensos já consideram que, dependendo da via, se aceita, né? Então, o que está no consenso, basicamente, são essas as principais, né? Lógico que você vai pensar uma ou outra situação, a gente vai falar, não, realmente é contraindicado e tal, né? Algumas doenças reumáticas, como o lúpus, com o anticorpo antifosfolípide ou a síndrome antifosfolípide, também é uma contraindicação para TH. Tá. E aí, olhando para esse público, então, vamos pensar aqui uma paciente que tem contraindicação a TH e ela tem uma sintomatologia muito exuberante. E aí, pensando no principal sintoma seriam os fogachos, né? Sem dúvida nenhuma. Para lidar com essa paciente, às vezes é uma luta, né? E a gente sabe a dificuldade que a gente tem no consultório para lidar com uma paciente que tem contraindicação a TH, porque o padrão ouro de tratamento dos fogachos, com certeza, é o estrogênio. Né? Não tendo o estrogênio, o que a gente vai fazer? Então, a gente hoje, aqui no Brasil, não tem nenhuma molécula que foi estudada especificamente desenvolvida para tratamento de fogacho. Então, a gente vai emprestar de outras especialidades. Então, a gente empresta da psiquiatria alguns antidepressivos, né? Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Então, aqui a gente tem paroxetina, desvenlafaxina, venlafaxina, sertralina, mais alguns outros. Em dosagens padrões. Que dosagens padrões, até as doses em si, a dose da paroxetina, por exemplo, né? Paroxetina para transtornos de humor, a gente vai usar na faixa de 20 miligramas, o FDA já aprovou 7,5, né? Tem um produto para sintoma vasomotor lá nos Estados Unidos, dose mais baixa, de 7,5 miligramas. Tá? E aqui no Brasil a gente acaba tendo que fazer essas adaptações, né? Então, normalmente são as doses habituais de um tratamento inicial para algum sintoma, alguma doença psiquiátrica, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão. E as isoflavonas, os chás de amora, tem alguma indicação, esses métodos naturais, fitoterápicos? A recomendação, isso com alto nível de evidência, isso daí tá SOBRAC, tá IMS, tá BMS, a recomendação é não prescrever. Por quê? Poxa, mas eu tomei e melhorou, a vizinha tomou e melhorou. Tem evidência? Não tem evidência, esse é o grande problema. Os estudos, eles não conseguem demonstrar superioridade ao placebo. Isoflavona, simicifuga, maca peruana, eles não conseguem superar placebo. E é por isso que eles não trazem uma recomendação de não utilização. Além disso, a isoflavona, ela vai agir no receptor estrogênico. A gente também não tem uma comprovação de que ela não vai ter o mesmo efeito que tem, por exemplo, o estrogênio. No perfil de segurança, entendeu? Então, por isso é que eles saíram das recomendações. Tá? Mas melhorou? Pô, mas se estivesse tomando um placebo, poderia ter melhorado também. E a gente vê, isso a gente vê em estudos, inclusive em estudos, né? Porque, como eu falei, o que a gente tem hoje lá dos antidepressivos é o que hoje a gente tem. A gente está esperando agora o lançamento do fezolinetanto, né? Inclusive, se já quiser falar sobre ele, pode falar. Exatamente. Então, o fezolinetanto é a primeira molécula que é exclusivamente desenvolvida para sintoma vasomotor. Não existia outro antes. Até vou citar depois, a gente tem gabapentina, tem pregabalina, que também podem ter efeitos nos fogachos. Oxibutinina, emprestado da urologia, também pode diminuir o sintoma vasomotor. Mas o principal, o único que foi desenvolvido especificamente para atuar nos neurônios envolvidos no desfecho da onda de calor, é o fezolinetanto, tá? Que a gente está esperando ainda a aprovação da Anvisa, né? Então a gente já tem até a divulgação do produto, a gente já sabe a posologia, né? E tudo, 2 anos já na fila, né? E essa é uma esperança que a gente tem
justamente porque a gente vê que o grande perfil de tolerabilidade, tá? Quando a gente foi escrever o consenso, tem uma questão muito importante que a gente vê, quando você faz um delineamento, né? Você vai chegar e você vai ver o resultado. O grande problema dos resultados que a gente tem é a taxa de descontinuidade dos antidepressivos. Chega a 40%. A gente fala que acima de 20% é uma taxa ruim. Então, a interpretação dessa melhora com os antidepressivos, ela acaba sendo um pouco distorcida. Concorda? Porque se para de Então, usar ou não usa direito, né? daí, pô, o que sobrou, melhorou. Então, assim, você olha lá no consenso, a gente fez uma tabela colocando tudo no mesmo, assim. Lógico que isso não são estudo head-to-head, mas você coloca lá. Quanto que melhora paroxetina, quanto que melhora a sertralina, quanto que melhora a fluoxetina, que na verdade não melhora estatisticamente significativo, quanto que melhora o fezolinetanto, mas é tudo baseado nos estudos. E você vai ver lá 50%, 60%. Venlafaxina, bom. Até Funciona, porque é engraçado, né? Mas eu não sei É. se você tem essa dificuldade. Quando a gente vai prescrever antidepressivo para uma paciente pensando em fogachos, sintomas vasomotores, elas falam, mas antidepressivo por quê se eu não tô com depressão? Então, como Né? que a gente fala para ela? E aí a gente tem que persuadir, explicar isso, né? O mecanismo envolvido no fogacho compartilha da mesma via que a gente tem com esse. Então, esse daqui é uma medicação que vai agir em sistema nervoso central, que é prescrita para depressão e ansiedade e também pode ajudar nos sintomas vasomotores. Então, essa que é a forma que a gente tem que fazer, que é o que eu falo para as minhas pacientes assim, quando a gente vai prescrever um antidepressivo. Mas a taxa de descontinuidade é muito grande. Esse que é o grande problema. E se a gente for agora começar a entrar na questão hormonal, né? Vamos pensar aqui na utilização realmente de hormônios para TH. Queria que você falasse um pouquinho do papel da tibolona hoje, se ainda existe aplicabilidade. Sim. A gente sabe que durante muito tempo a tibolona foi muito utilizada, a gente vê cada vez menos utilização, a gente tem priorizado mais os estrogênios, principalmente os estrogênios transdérmicos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tibolona primeiro. Lógico, tá. Bom, o que acontece? Tibolona, o que é tibolona? A tibolona é um progestagênico. Ela vai sofrer uma metabolização e tem 3 metabólitos ativos. E esses metabólitos vão agir em receptor de estrogênio, de progesterona e androgênio. Então, esse efeito que a gente tem com a tibolona, por ele ser um metabólito ativo, a afinidade que ele tem com o receptor estrogênio não é uma alta afinidade quando se comparar com o estradiol. Qual que é a consequência disso? A gente não vai ser tão eficiente para tratar sintoma vasomotor. Então, quando você desce o hormônio, mas não desce, né? É uma ultra baixa dose, vamos assim dizer. Não é isso, mas é como se fosse. Entendeu? Então, assim, a tibolona, o papel da tibolona, ele vai melhorar o calorão? Vai melhorar provavelmente mais até do que os antidepressivos, entendeu? Mas ele não vai ser tão bom quanto o próprio estradiol, tá? Aí, como ele é um progestagênio, ele não tem o estrogênio, o estrogênio, ele é muito positivo para o perfil lipídico, aquele efeito cardiovascular que a gente tem. A tibolona já não tem todo esse efeito. Entendeu? Então ela pode reduzir um pouquinho o HDL, que é a fração do perfil lipídico que é protetora. O colesterol bom. Então a gente já tem esse efeito também da tibolona. Ela vai acabar prejudicando um pouquinho o perfil lipídico, tá? Agora, vantagens da tibolona. Ela é um produto só. Então você não precisa tomar estrogênio e progesterona. É um progestagênio que já tem esse efeito. Tá? E ele diminui densidade mamária. Então eu brinco lá que ele é o queridinho dos mastologistas. Tá? Tanto é que uma corte francesa que estudou, né, o risco, ele mostrou que existia uma preferência de prescrição da tibolona para mulheres que tinham um risco um pouco maior de câncer de mama. E o estudo LIFT, que não foi com essa finalidade, o estudo LIFT ele foi para estudar qual que é o papel da tibolona para redução de risco de fratura, mas ele também avaliou alguns desfechos. Ele diminuiu o risco relativo de câncer de mama para quem estava usando tibolona. Então, assim, tibolona tem o seu espaço? Tem.
Mas se você for pensar em tratar calorão, né, fogacho, sintoma vasomotor intenso, a tibolona talvez ela não seja a melhor opção. E Tá? aí agora vamos caminhar então para TH propriamente dita, né? Então, Sim. se a gente for pensar na terapia hormonal, e aí pensando nas diferentes vias, queria que você explicasse um pouquinho sobre quais vias são preferenciais, para quem, Certo. porque às vezes tem paciente que pode usar todas as vias, mas tem paciente que não Certo. pode. Então É, fala um pouquinho sobre as exatamente. opções. Então, assim, qual que é a principal diferença entre a via transdérmica para a via oral? É a primeira passagem hepática. Então, essa primeira passagem hepática, ela gera algumas consequências. Todo mundo pensa que só negativa. Todo mundo pensa que só aumenta o risco de trombose. E, realmente, a gente tem um risco relativo aumentado, porque ele é desprezível para aquela mulher de baixo risco. Ele existe, sim, mas ele não é impeditivo. É isso que eu quis dizer. Então, você pode fazer a reposição hormonal pela via oral, vai aumentar alguns fatores de coagulação, sim, ok. Mas ele não é tão relevante para aquelas mulheres de baixo risco. Agora, a via oral melhora a sensibilidade insulínica mais do que a via transdérmica, justamente pela passagem no fígado. Então, às vezes, aquela mulher que tem um perfil de maior risco para diabetes e que não tem risco cardiovascular aumentado, às vezes é uma candidata para via oral. Entendeu? Com relação a riscos de câncer, as vias não têm diferença. Então, se você pensar em risco de câncer de mama, vou fazer uma transdérmica ou uma oral, qual que é melhor? Não tem diferença. O risco vai ser o mesmo. Então, basicamente, essa primeira passagem hepática. Outro efeito que o estrogênio tem é no sistema oral, o estrogênio oral, que não tem o transdérmico, é no sistema renina-angiotensina. Então, nas normotensas não tem impacto nenhum, mas nas hipertensas a gente tem uma ativação do angiotensinogênio e a gente pode aumentar a pressão. Então, por isso que mulheres hipertensas, mulheres com alto risco cardiovascular ou que têm um alto risco, um risco maior tromboembólico, elas devem usar a via transdérmica. A gente brinca assim. Na dúvida, Transdérmico. Você ficou na dúvida? Faça o transdérmico. Ponto. Você provavelmente não vai errar, né? Não vai errar. Porque a gente falou que para resistência, para sensibilidade insulínica, talvez a oral seja melhor. Tudo bem. Mas não significa que a transdérmica seja ruim. Ela não vai causar um risco maior. Tá. Entendeu? Agora, uma coisa importante. Sabe qual que é a melhor via? Aquela que a paciente quiser. Aquela que ela escolher. E não adianta, pode ser que, se ela tiver a oportunidade de escolha, pergunta para ela. Porque às vezes a gente pensa, não, estrogênio... Vou dar transdérmico, não sei o quê, mas ela tal, se enche com o negócio de passar gel, ou agora tem spray. Ela esquece, né? ela faz o spray, o gel e tal, não usa. E aí? A adesão é muito importante. E você sabe, a via oral, a gente tem, às vezes, uma adesão maior do que a via não oral, depois de um ano, porque sangra menos. Aquele sangramento dos primeiros 6 meses, que é muito comum, ele é menos comum na via oral. E outra coisa, é um produto só. Então, às vezes ela já toma lá uma vitamina D, às vezes ela já toma um remédio da tireoide e tal, então ela está habituada a tomar o comprimido todo dia. Já tem a caixinha dela, né? Já tem a caixinha de comprimido ali, é só mais um. Então, assim, não vai criar uma nova rotina, né? Então, né, hoje a gente tem um produto que alia, né, o estrogênio com a dihidrogesterona, que é é basicamente uma progesterona natural, uma retroprogesterona, mas tem os mesmos efeitos, e a gente tem um produto único. Então a gente pode, às vezes, dar isso para ela, né, e ter uma boa adesão, uma boa tolerabilidade. Então, assim, por isso que não é uma receita de bolo, é uma coisa que a gente tem que sentar e pensar e olhar um contexto. Tá? E esse contexto de preferência é uma coisa que a gente sempre tem que colocar em consideração. Não pensar no que a gente acha que é melhor, porque nem sempre vai ser. E se a gente for pensar em dose, a gente sempre vai começar pela menor dose, obviamente. Mas tem pacientes que são muito sintomáticas, parece que já dá uma sensação de que vai precisar de muito estrogênio. Sim. Qual que é a recomendação em relação a isso? Iniciar sempre com baixa dose?
A gente sempre vai buscar a menor dose eficaz. Uhum. A gente sempre vai buscar a menor dose eficaz. E aqui, quando a gente está falando numa dose padrão de oral, vamos lá dizer, a dose padrão oral é 1 miligrama de estradiol, tá? Nessa dose, a gente atende muito bem a maior parte, a grande maioria das mulheres que estão entrando na menopausa aí, no climatério, por volta dos 50 a mais. Dificilmente a gente não vai atender, tá? Vão ser poucas lá, 15%, talvez 20%, que elas não vão atender, tá? Já aquelas mulheres que, né, estão mais próximas dos 45, que vêm com aqueles sintomas muito intensos, essas nem sempre vão responder nesse tratamento. E aí a gente já entra numa outra questão, né? A reposição hormonal na perimenopausa, naquelas mulheres que têm menos de 50 anos, a gente não pode esquecer de contracepção. Os consensos falam, mulher antes dos 50 anos, a gente precisa de 2 anos de amenorreia para dispensar ela de contracepção. Então, aqui a gente tem uma lacuna em que, se aquela mulher está sob o risco de engravidar, a gente não pode esquecer de contracepção. E aquilo que é complicado também, porque 2 anos de amenorreia significa que ela não usou hormônio, não fez nada nesse período, ela correu o risco de gravidez, né? Então é também Exatamente. Então, no geral, a gente vai ficar até os 50 anos fazendo alguma coisa, não é isso? Exatamente. Então, o que acontece? Aquela mulher que não é laqueada, aquela mulher que não tem o marido vasectomizado, a gente pode, às vezes, unir as duas coisas. Tá? Fazer um anticoncepcional de estrogênio natural, nessa fase, é a melhor opção. Se ela não tiver contraindicação por critério de elegibilidade. Mas que às vezes a dose vai ser baixa, né? Talvez a gente precise complementar, ou não? Normalmente não, porque a média das doses ali é 1,5 miligrama. Difícil a gente precisar de mais do que isso, tá? Até porque a mulher passou a vida inteira, às vezes, tomando essa mesma dose, não teve problema, bloqueou o eixo, não produz estrogênio. Maravilha, perfeito. Então, ficou assim. Então, é difícil 1,5 miligrama não ser suficiente para essa mulher aqui nessa fase. Entendeu? Então, essa é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar. Lembrando que é o natural, tá? Isso aí, né? O estrogênio, de estrogênio natural. Então, a gente está falando da associação do estradiol ou do valerato de estradiol com Dianogest ou com Nomegestrol. Isso aí. Então, que são as pílulas que a gente tem no mercado agora. Né? Senão a pessoa vai dar pílula anticoncepcional tradicional. O tradicional já não tem esse mesmo efeito. E o critério de elegibilidade não me deixa. Preciso fazer transdérmica. O que eu vou fazer? Aí você vai colocar um DIU de levonorgestrel. Você põe um DIU de levonorgestrel nela e você faz o transdérmico. E aí você tem liberdade total da dose que quiser. Vai começar com baixa dose, dose intermediária, dose plena, alta dose. Aí você tem... Que tem que ser o Mirena, inclusive, né? Não pode ser o Cairina. Que tem que ser o Mirena. Vamos falar nome comercial aqui, porque... É monopólio, só tem eles aqui, por enquanto. Tá? Então, o Cairina, ele ainda não tem comprovação de que ele vai proteger a gravidez? Vai. Tá? Mas ele ainda não tem comprovação para proteção endometrial. Tá. E aí a gente tem que entrar nos outros critérios, né? Então, assim, paciente que é esterectomizada, por exemplo, como é que ficaria a terapia hormonal para esse grupo populacional? Eu brinco que quando o paciente chega esterectomizada lá no consultório, né? A gente abre um sorriso, é muito bom mesmo. Hoje em dia, eu também gosto quando chega no consultório. Porque, assim, o que atrapalha a gente? É o útero. É o útero. É a progesterona. Aí você vai pensar, a progesterona e tal, vai tirar o efeito benéfico do estrogênio. Então, o que a gente quer? Então, mulher esterectomizada, estradiol, estrogênio isolado. Uma exceção. Quando a gente teve essa esterectomia por conta de endometriose. Aí a gente já tem uma visão um pouco diferente, tá? Porque o progestagênio aí vai ser importante para que a gente não estimule esses eventuais focos residuais a serem, né, a produzirem sintomas. Então, essa que seria a única exceção da gente colocar ali. Posso colocar, mas porque ela não dorme bem, distúrbio de sono. Não tem indicação. Não tem respaldo na literatura que mostre que a gente deva usar uma progesterona natural para aquela mulher esterectomizada para melhorar o sono. Você tem outras formas de melhorar o sono dela.
Tá. Entendeu? E a gente já falou da questão de melhora de massa óssea, de garantir. Aliás, eu não diria que ninguém melhora de massa óssea, eu diria manutenção de massa óssea, né? É mais Redução interessante. de risco de Redução fratura. de risco de fratura, É. né? Talvez seja o mais interessante. Mas é interessante também olhar que a TH, a terapia hormonal, vai melhorar ou vai diminuir os riscos de alguns tipos de cânceres, né? Sim, Então, sim. e um dos medos maiores é a questão do câncer de mama. Eu queria que você falasse um pouco desse risco Certo. relacionado a TH ao aparecimento de câncer. Exatamente. Então, assim, o risco, ninguém vai falar que não faz, não aumenta o risco. A literatura fala disso. Então, a literatura já começou a mostrar esse aumento de risco de câncer de mama lá no WHI, 2001, tá? E acho que a gente gosta de usar o WHI como exemplo porque ele é o único estudo randomizado prospectivo. Tem duplo cego, não Gigante, existe. inclusive, né? Não existe outro. Todos os outros estudos são observacionais. Então, esse que é o grande, o grande trunfo do WHI, tá? Então, o que a gente vê pelo próprio WHI, tá? Aumento de risco de câncer de mama para o braço estroprogestativo. Após 5 anos de uso, a gente tem um aumento, um risco de relativo de 1,26. E aí é que é importante a gente olhar esses números. Então, um risco relativo de 1,26 significa que essa mulher tem 26% mais chance de câncer de mama comparado com aquela que não faz reposição hormonal. Olha como isso pode ser confuso. Se você perguntar para uma paciente, olha, vou te passar uma reposição hormonal aqui, mas o teu risco de câncer de mama vai aumentar em 26%. Ela vai entender o quê? Poxa, Que eu tenho muito, 26% de risco de câncer de mama, ou seja, de cada 4, uma vai ter. Mas não é bem isso. O aumento é comparado com a incidência, né? E aí a gente vai para o risco absoluto. Então, a incidência pelo WHI de câncer de mama no grupo estroprogestativo foi de 38 casos para cada 10 mil mulheres. Para cada 10 mil mulheres. E para quem não usava, 30 para cada 10 mil mulheres. Então, ou seja, o risco atribuível, ou seja, é aquele em que a gente pode dizer que teve uma responsabilidade da reposição hormonal, são 8 casos para cada 10 mulheres. E quando você fala isso para o paciente, ela entende de uma forma muito diferente do que você aumentou em 26% o risco. Então, isso é o que a gente tem do WHI. Os outros estudos, eles mostram um número um pouco diferentes, mas é porque eles são observacionais. O cara prescreveu a tibolona lá, poxa, você tem um risco maior para câncer de mama, então vamos prescrever tibolona. Se você for olhar lá, o estudo E3N, o estudo de 1 milhão de mulheres, tibolona lá tem um risco relativo de 1,46. Entendeu? Mas por quê? Porque ela tinha tido uma prescrição mais viciada, justamente naquela pensando, eu quero de mama, repetir. Então, não tem uma homogeneidade nos grupos, no caso controle, nesse sentido. Então, é isso que eu falo. Agora, o WHI mostrou também outra coisa, né? O WHI mostrou que no braço só estrogênico, a gente teve uma redução de risco. Ah, mas então quer dizer que eu posso dar estrogênio isolado, eu não vou diminuir o risco? Não, porque lá foi o estrogênio conjugado. E o estrogênio conjugado não tem só o estradiol, tem equinina, equilina, equilenina, tem uma série de outros que acabam sendo como tem efeitos às vezes diferentes em receptores de mama. Então, por isso que a gente não pode dizer que o estrogênio isolado reduz. O estudo da WHI mostrou que o estrogênio isolado reduziu o risco, mas era porque era estrogênio equino. E nenhum outro reproduziu esse efeito. Mas a gente vê que sim, estrogênio isolado tem uma elevação de risco de câncer menor, de câncer de mama, menor do que os outros progestagênios. Legal. Falamos de câncer de mama. E dos outros? A gente reduz risco de câncer de endométrio. Reduz pela metade o risco de câncer de endométrio. Reduz 30% o risco de câncer de ovário. Reduz risco de câncer de intestino. Ou seja,
se a gente colocar num todo, o risco de câncer, não o risco de câncer de mama, mas o risco de câncer Geral, né? diminui. Reduz. Entendeu? Aumenta a mortalidade? Não aumenta. Entendeu? Diminui mortalidade cardiovascular. Diminui morbidade, até mortalidade relacionada a uma fratura de grande porte. Então, dentro de um contexto, de um universo, a reposição hormonal ela é benéfica. Os benefícios superam os riscos, Com né? certeza. Se a gente for pensar. E uma coisa que eu sempre falo com os pacientes, a diferença entre a mulher que faz terapia hormonal e a que não faz, também tem a ver muito com a rotina ginecológica dela. Porque quem faz a TH, em geral, é mais responsável com a rotina Mais ginecológica. responsável e até faz mais diagnóstico. Isso. Às vezes descobre de forma mais precoce. Exatamente. E trata de forma mais precoce com mais chance de cura. Exatamente, exatamente. Tem um estudo do Mirena com relação a isso. Eles já saiu esses tempos aí, não sei se muita gente viu, mas uma polêmica que não, o Mirena aumentou o risco de câncer de mama em usuários e tal. Você vai destrinchar ali, são estudos populacionais e aquelas mulheres que fizeram uso de Mirena, né, elas foram mais ao ginecologista. Elas fizeram mais diagnóstico quando comparado com os controles. Então, por isso que também tem uma leitura... Surgem vieses, né, na verdade, porque quando você tem uma paciente que é mais atenta à saúde, é claro que a gente vai fazer diagnóstico mais precoce, vai garantir uma sobrevida maior, e isso vai mudar o prognóstico, obviamente, né? Então, às vezes é isso que a gente fica pensando na hora de fazer terapia hormonal. Agora, existe um grupo específico, que é eu caminhando para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo, aquele grupo de pacientes que tiveram câncer de mama e que agora desejam terapia hormonal. E a gente tem visto muitas pacientes com diagnóstico de câncer de mama precoce, jovem, que passa a sofrer muito com esses sintomas climatéricos, da falência ovariana prematura ou insuficiência ovariana prematura, né? Como que a gente vai lidar com esse público específico? E hoje tem se falado muito até de individualização, de repente usar estrogênio tópico vaginal para essas pacientes. Certo. Qual que é o posicionamento da Sobrac, ou o que vocês têm discutido em relação a isso? Então, assim, baseado nas evidências, a gente não pode recomendar reposição hormonal sistêmica para mulheres com câncer de mama. Independentemente do tipo de câncer. Do tipo. Mesmo que ele tenha sido triplo negativo, a gente não tem estudo que mostre... Não tem nem respaldo, né? Respaldo, tá? Isso foi estudado. Foram 2 estudos, mais ou menos na mesma época, inclusive. E eles começaram a avaliar. E eles tiveram que ser interrompidos porque a gente viu que a recidiva no grupo de reposição hormonal estava num risco relativo de 3,5, mais ou menos, agora não lembro exatamente o número. Mas então, teve realmente que ser interrompido porque estava aumentando esse risco. Então, hoje, a gente não tem nenhuma literatura que traga respaldo para fazer reposição hormonal em mulheres com histórico de câncer de mama. Sistêmico, tá? Agora, a gente já tem estudo mostrando o vaginal, porque eu acho que no longo prazo, a mulher que tratou um câncer de mama, que entrou em insuficiência ovariana precoce prematura por causa do câncer de mama, que ela mais sofre no longo prazo é com atrofia vaginal. Esse que é o grande problema. E a gente já tem estudo mostrando isso, que a gente não aumentou a taxa de recorrência e a gente não aumentou a mortalidade daquelas mulheres que tiveram câncer de mama e fizeram reposição, fizeram tratamento tópico, tratamento vaginal com estrogênio, comparado com aquelas que não fizeram. Então, isso hoje em dia já é aceito como uma opção. O que as sociedades falam? Isso vale tanto para promestrieno quanto estriol, vale para todos, né? Todos. Porque tem aquela questão do promestrieno não absorve, o estriol absorve. Tal. Não, para todos. Ali, esses estudos eles não fizeram diferenciação de qual estrogênio foi usado. Certo. Entendeu? Então tem estradiol no meio, tem promestrieno no meio, tem estriol no meio. Tá? Perfeito. Então, não aumentou o risco de recidiva e o risco de mortalidade nesses grupos. Então, o que as sociedades recomendam, tá? A Menopause Society, a Sobrac, elas vão falar assim: primeiro você vai tentar fazer um tratamento não hormonal.
para síndrome geniturinária relacionada a paciente com câncer de mama. Se ela não for satisfatória, aí você pode passar para O hormonal, você está pensando em laser? O que você está pensando? Hidratante vaginal, laser. Acho que laser tem excelentes resultados, né? Acho que o problema do laser é o custo, né? Sim. Sim, não é mas as sociedades, elas reconhecem que, caso os tratamentos não hormonais não sejam eficientes, por conta desses dados de literatura, a gente já aceita que possa ser utilizado os tratamentos hormonais para mulheres que já tiveram câncer de mama, para tratamento de síndrome geniturinária. Tratamento local, tá? Sistêmico, não. Tá? Testosterona para mulher pós-menopausa, que já pós-câncer lá, que até a própria Sociedade Brasileira de Mastologia, ela se posicionou. Não tem nenhuma indicação de que é seguro. Então, também não pode ser utilizado. Aproveitando que você falou de testosterona, né? Vamos pelo menos dar uma entradinha, porque a gente nem falou disso, porque em teoria não é a droga de escolha, não é o hormônio de escolha, mas como é o posicionamento em relação ao uso da testosterona no climatério e na pós-menopausa? Certo. Bom, só para as mulheres na pós-menopausa. Ponto. Já começamos aqui, né? O que é isso daí? O próprio posicionamento da Febrasgo, oficial, e de todas as sociedades sérias, né? E tem indicação de dosar testosterona? Nunca. já pergunta, já... Não é para dosar testosterona, tá? Primeiro, os métodos, os ensaios, eles não são precisos para doses tão baixas. Então, isso não significa que ela efetivamente está baixa. E segundo, se a tua testosterona está baixa, mulher, que bom! Ela tem que ser baixa, tá? A testosterona é um pré-hormônio. Ela é a última etapa da esteroidogênese do estradiol. Então, testosterona na mulher, ela é baixa. Vai cair ao longo da vida? Vai cair. Linearmente, assim como vai cair o do homem, linearmente, a partir dos 30 anos, vai cair da mulher. Entendeu? Mas não é, diagnóstico não é. Então, terapia androgênica na mulher, a única indicação que ela é reconhecida como eficiente é que se use para aquelas mulheres com distúrbios de desejo e excitação sexual na pós-menopausa. Preferencialmente depois de estrogenizar. Preferencialmente. Porque já existe... Descartar outras causas também, né? Primeiro, descartar outras causas. Né? A sexualidade da mulher é um negócio amplo, a gente fica aqui o dia inteiro falando e não acaba o assunto. Sim. Mas para aquelas mulheres que a gente entendeu que não temos outras causas de diminuição de desejo sexual. E dor é uma causa de diminuição de desejo, né? Então, aquela mulher que não está com a vagina bem estrogenizada, dá para você dar testosterona para ela antes. Tá? Então, o estrogênio sistêmico ele não é obrigatório, mas ele é recomendado. Tá? Particularmente na minha prática clínica, eu começo com estrogênio, porque aquela sensação de bem-estar que a mulher traz, aquele efeito de dormir melhor, de estar mais satisfeita, de estar com mais ânimo. Menos irritabilidade emocional, né? Melhora muito a qualidade de vida. Já vai melhorar a disposição para o sexo. Vai melhorar a vagina. Exercício físico, né? Melhora as questões tudo isso resolve. Bom, tudo bem. Não É. tem nada, tá tudo certo, tá tudo bem, ela tá ótima, tá saudável, tá dormindo bem, não tá irritada, não tá nada, o marido é excelente. Ama o parceiro, tem tesão no parceiro, né? Tem desejo pelo parceiro. E aí? Quer dizer, não tem desejo pelo parceiro, não tem desejo, né? Mas ama e teoricamente... Sim, exatamente. Nenhum conflito, tá tudo bem, nem não nada, tem conflito, tá tudo bem. né? Tá? Isso. Vamos fazer testosterona para ela? Então vamos, tá? Dosando? Não, empírico. Depois que você já fez tudo, tá? Aí você vai começar, dose baixa, vou colocar as doses entre 1 e 5 miligramas por dia, sempre transdérmico. Sempre transdérmico, tá? Não existe nenhuma evidência e nenhuma recomendação de outra via. Aí a gente está falando de via oral, de implante, tá? Eu sei que isso daqui é polêmico aqui, tá? Mas o que eu estou falando que não é o que eu estou falando, que as sociedades estão falando, tá? Sempre transdérmico, tá? Entre 1 e 5 miligramas. Tá? E aí você, depois de 2 a 3 meses, você vai avaliar. E aí você vai dosar a testosterona. Porque o pré-requisito, né, é você monitorar o tratamento e que você não extrapole
o limite superior da normalidade. Então a gente vai dosar a testosterona aqui. Para que não seja uma dose suprafisiológica, né? Esse é o ponto, né? Exatamente, exatamente. A dose ela tem que ser, ela tem que respeitar A os fisiologia valores, ali, né? os valores de referência da menac, né? Sim. Tá? 3 meses depois, teve uma resposta satisfatória, ok, mantém. Não ter, e está dentro do limite, tudo bem, tolerou bem. Mais do que teve uma resposta insatisfatória ou não satisfatória, você até pode fazer algum ajuste de dose, você começou com a dose menor, você pode aumentar um pouquinho, mas passou disso, não melhorou, suspende. Não é. Não adianta fazer aquelas doses enormes e tal. Que o É pessoal... legal que às vezes elas mesmas suspendem, né? A gente vê. Porque daí você começa a ver, ela começa a ver que não sentiu. Fez diferença. Depois, ela começa a ver que, aumentei a dose, pô, começou a queda de cabelo, começou a acne, começou engrossamento a de voz, pelo, de não sei pelo. aonde e tal. O engrossamento de voz é difícil Não, acontecer se for em uma dose alta, se a gente fisiológica, garante a né? fisiológica, Senão às vezes também fica com medo, né? Tá, assim, doses muito altas Mas podem tem gente que engrossar vai a voz. aumentando, né? Espontaneamente. por Não sei se você já viu isso. Assim, às vezes o paciente vai. Eu tô Hoje está fazendo- mais difícil porque elas precisam da receita, né? Sim. Mas sim, antigamente por conta lá. Ou às vezes até dá um jeito de pegar Elas a- conseguem. o produto para homem, né? Sim. Tem o gel do homem lá, né? Elas, não usa lá. Tem uma lá que chegou lá usando uma vez por semana, 2 vezes por semana e tal. Tem nenhum espaço. Até tem um estudo lá na Unicamp que eles estão fazendo, né? Para avaliar o produto, né? O gel masculino, Para uso feminino. para uso feminino em menor frequência, em uma frequência não diária. O problema é assim, a gente vai entender que ele vai fazer um pico maior E depois cai, né? Fica fazendo. então não vai fazer um nível tão constante assim, e ver qual que é esse efeito, né? E daí a gente vai avaliar. O que a gente avalia depois, né? Para ver se melhorou. Se melhorou o desejo, se melhorou a excitação, todos os domínios da sexualidade, da função sexual, né? Desejo, excitação, fantasia e tal. Melhorou nada? Suspende, não é isso. Maravilha, seu Wallace. Acho que foi incrível esse nosso bate-papo aqui agora. Bem legal. Trouxe muitas informações relevantes para quem está assistindo a gente. Né? Eu queria agradecer vocês que assistiram a gente até o final. Esse é um tema que realmente é cheio, é rodeado de mitos e a gente, como profissionais da saúde, a gente tem que estar apto a conversar, a orientar, a ensinar as nossas pacientes, compartilhar decisões. Lembrando que a gente nunca vai impor um tratamento para uma paciente nossa, a gente vai expor riscos e benefícios e quem decide é sempre a paciente. Queria que você desse suas palavras finais para quem está assistindo a gente, falasse também sua rede social, se quiser divulgar para quem quiser te seguir. A gente sabe que você produz muito conhecimento ali na rede também. E dizer para a pessoa ali, o que eles têm que saber em relação à TH. Cara, eu acho que a mensagem é essa. Agradeço. Achei o bate-papo excelente, ótimo, leve, tranquilo. O meu Instagram é @drwallacegeorge, drwallacegeorge. E eu acho que, assim, o que separa uma boa reposição hormonal do profissional é o conhecimento. É você saber aonde você está pisando, você conhecer o risco, você conhecer o benefício. A gente sabe que o benefício tem, que os riscos, por mais que eles existam, a gente sempre vai ter o benefício superando o risco, a gente vai estar bem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. A gente fica por aqui e a gente se vê num próximo videocast. Até!